Graça e paz a todos, né, que estão nos vendo e ouvindo. Talvez foram notificados pela plataforma para entrar nesse horário, outros vão ver depois esta mensagem. E nessa noite é o nosso encontro de oração. Amém? Oração, como muitos sabem, é o caminho pelo qual nós falamos com Deus através do quê? Do diálogo da oração, da comunhão da oração. E eu quero chamar a sua atenção nessa noite, porque apesar de ser uma data que se comemora como véspera do Natal, né? Houve uma oração muito profunda nessa data, meus irmãos, muito profunda, e nós vamos meditar nela nessa noite, para que isso fique gravado na sua memória, na minha memória, e nós não venhamos a nos esquecer do foco principal, né? Do personagem principal que respeita a celebração do Natal, que é Jesus Cristo. A Bíblia vai nos relatar e nos dizer, por exemplo, lá em Isaías, no capítulo de número 9, né? Que um filho se nos deu, né? Para quê? Para que nós tivéssemos a oportunidade da grande salvação. O principado, né? O domínio, a autoridade estava sobre ele, foi colocada sobre ele, e o seu nome, preste bem atenção, que hoje universalmente é conhecido como Jesus, né? O seu nome também tem outros adjetivos. E quais são eles? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Pai da eternidade, Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Todos esses adjetivos estão sobre o nome de Jesus. Isso você pode conferir lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9. E dentre esses adjetivos, né? Por exemplo, maravilhoso. Por que maravilhoso? Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele é tão extraordinário, incomparável, inigualável, que Ele veio a este mundo voluntariamente, sabendo de tudo o que Ele iria passar e suportar. Veio numa atitude de amor, porque talvez você não saiba, mas a palavra de Deus vai nos dizer lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, que no princípio Ele era a palavra, e como sendo a palavra que executa, a palavra que realiza, a palavra vai dizer que Ele estava com o Pai na criação do mundo. Isso você vai ver lá em Gênesis capítulo 1, amém? Aonde Deus ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Isso é forte, meus irmãos. Alguns acham que determinadas religiões e filosofias são mais antigas, né? Muito mais antigas. Não, mas Jesus só tem 2025 anos. Não. Jesus é desde o princípio. Ele é desde a fundação do universo, da criação de todas as coisas. Como homem, nós até
como Senhor, Ele é desde o princípio. Amém? Porque Ele não veio a este mundo somente como homem, Ele veio também como Deus. Amém? O Filho amado de Deus. E olha que interessante, lá em Isaías capítulo 9 vai dizer que Ele é também maravilhoso, conselheiro. E o que significa ser conselheiro? Aquele que nos aconselha até quando nós estamos dormindo, até quando nós estamos repousando, aquele que nos livra, nos protege, nos guarda, nos cuida, que nos livra de caminhos de morte, de caminhos de perdição. Deus forte, porque Ele é Deus forte. Amém? Ou seja, Ele tem e domina todo o poder, está no domínio dEle. Amém? Pai da eternidade. Por que Ele é Pai da eternidade? Porque a palavra de Deus vai dizer que quem vai nos levar para a eternidade é Ele, é Jesus. Você está começando a pegar aí o sentido do negócio? O sentido da palavra? Que Jesus é o principal assunto das Escrituras. Ele é o tema principal dessa data que muitos não compreendem por que celebram. Amém? Ele é príncipe da paz. Por que Ele é príncipe da paz? Porque a palavra de Deus diz que a verdadeira paz só Jesus pode dar. A verdadeira paz só Ele pode conceder. Para não ficar nas minhas palavras, abre sua Bíblia lá no livro de Isaías, no capítulo de número 9, vamos confirmar isso. Ele é tremendo, meus irmãos, Ele é maravilhoso. Olha o que vai dizer lá em Isaías, no capítulo 9. E no versículo de número 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Eu li um trechinho aí, que o cetro está sobre os seus ombros, que está lá no versículo de número 4, amém? Mas o versículo de número 6, que é o principal que nós estamos lendo aqui, eu gostaria que você refletisse um pouco comigo. Olha o que vai dizer o comentário bíblico aqui. Em tempos de grandes trevas, Deus prometeu enviar uma luz que brilharia sobre todos aqueles que estivessem vivendo sob a sombra da morte. Veja bem, meus irmãos, o mundo estava sem esperança, o mundo estava mergulhado num grande abismo, do qual o mundo não tinha a convicção de futuro. O mundo estava sem perspectiva de futuro. O mundo não tinha uma garantia de poder realmente estar com Deus um dia. Estava mergulhado em trevas, e grandes trevas. E eu pergunto a você, ano de 2025, como que está a situação do mundo? Como está essa terra? Como está este mundo? Está diferente do que nos dias de Isaías? 700 anos antes de Cristo? Não.
está da mesma maneira. E essa esperança, chamada Jesus, veio se cumprir nos dias de Jesus. Amém? Mais de 700 anos depois de Isaías. Ele veio nos trazer essa esperança. Então olha o que vai dizer aqui. Ele é ao mesmo tempo o conselheiro maravilhoso e o Deus forte. Essa mensagem de esperança cumpriu-se com o nascimento de Cristo e o estabelecimento de seu reino eterno. Ele veio para libertar a todos da escravidão do pecado. Dá para você entender melhor agora que finalidade que Jesus veio a esse mundo? Um menino bonitinho, inteligente, diferente, né? Obediente a seus pais, discutiu a lei com doutores da época. Depois tadinho cresceu, sofreu, perseguido, né? Tentaram tirar a sua vida quando pequeno, ainda antes de nascer. Depois, como não conseguiu, levaram ele à cruz. Aí coitadinho, ele está lá na cruz, né? Sofredor, pobrezinho. Não, meus irmãos, ele não está mais na cruz. Ele ressuscitou. Ele vivo está entre nós até hoje. Agora eu gostaria que você abrisse também a sua Bíblia, amém? Somente no capítulo de número 1, e lá no versículo de número no versículo de número 46, porque do versículo 39 ao versículo 45, vai dizer que uma mulher que foi bem-aventurada aos olhos de Deus. O que significa isso? Deus se agradou desta mulher, por ser uma serva obediente, por ser uma mulher temente a Deus, uma mulher que tinha o prazer de agradar a Deus, obedecer a sua lei, obedecer os seus mandamentos, andar na sua presença, e com todo temor e tremor na sua vida, na sua alma, no seu espírito, ela foi visitada por um anjo, para se cumprir as Escrituras. Era uma mulher comum, humilde, de família humilde, camponesa, seus pais muito pobres, né? E o anjo chega até a ela, o anjo chamado Gabriel, e vai dizer a ela: salve agraciada, né? Porque Deus, Ele precisava cumprir a sua promessa através de uma pessoa, de uma mulher pura, que nunca tivesse sido tocada por homem algum, não tivesse tido a experiência humana de um relacionamento. E a Bíblia vai dizer que por obra do Espírito Santo, o Espírito de Deus a envolveu e ela concebeu o Filho de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque para fazer uma obra para Deus, Deus escolhe vidas purificadas, transformadas, lapidadas, verdadeiras, sinceras, santificadas. E Maria era uma mulher que se santificava. Não essa santificação que muitas das vezes entendemos de maneira errônea, meus irmãos, mas a santificação que significa o que? Ser santo, separado do pecado. Mas então ela nunca tinha pecado, ela não era pecadora? Não estou dizendo isso. Como qualquer ser humano natural, Maria também era pecadora e dependia de Jesus, e dependia de Deus. Mas a palavra de Deus, ela diz que o pecado
quando ele não é voluntário, ele é inconsciente, ele é tolerável por Deus. E Maria era uma pessoa que se esforçava para não praticar o erro, não praticar o pecado de maneira voluntária, por sentir prazer na maldade, na carnalidade, na desobediência a Deus. E isso chamou a atenção de Deus, agradou a Deus. E vai dizer a palavra de Deus que quando ela recebe esse anúncio do anjo, ela é tomada, é claro, de surpresa, e ela diz: olha, faça o seguinte, eis aqui a serva do Senhor, e cumpra-se em mim a sua vontade. Porque o anjo vai dizer para ela: você achou graça aos olhos de Deus. E ela vem a ser o instrumento, e ela diz: eis-me aqui, faça Deus como lhe agradar, como melhor for, como ele assim decidir. Ela vai visitar sua prima, por nome de Isabel, avançada em idade, estéril, que não tinha condições alguma de gerar. Seu marido também já avançado em idade. Outro milagre, no versículo 39 de Lucas 1, você vai poder refletir sobre isso, que vai gerar aquele que ia à frente de Jesus, preparar o caminho para Jesus vir a esse mundo, iniciar o seu ministério na terra e preparar homens e mulheres para fazer a obra de Deus e fundar a sua igreja. E quando ela vai visitar a Isabel, que já estava grávida de 6 meses, a criança no ventre de Isabel se alegra e dá um salto no ventre de Isabel, e Isabel sente aquela influência maravilhosa só com a saudação de Maria. Quando Maria chega e a saúda, e ela diz: bem-aventurada és tu, a mãe do meu Senhor, quanta honra vir me visitar. Amém? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos, no versículo 44, a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. E um pouco antes, vai dizer lá no versículo 41, e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou em seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Olha só isso, meus irmãos. Isabel reconhece a graça, o poder sobrenatural extraordinário de Deus sobre a vida de Maria. E ela se curva, não diante de Maria, mas diante de Deus, em gratidão, e diz para Maria: você é mais do que feliz, é uma mulher privilegiada. Amém? Mas em momento nenhum, aqui, ela disse para Maria: olha, eu vou me curvar e vou adorar a você. Não. Ela exaltou a Deus, ela adorou a Deus, agradeceu a Deus. Maria era o instrumento de Deus. Amém? Tanto que passa-se o tempo e Maria passa pelo processo da morte física, como qualquer ser humano. Jesus também passou, mas ele não ficou no sepulcro. Amém? Agora, onde eu quero chegar aqui? A partir do versículo 45, Maria faz uma oração, meus irmãos. Ela faz uma oração: bem-aventurada
a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Por quê? Porque ele atentou na humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, ou seja, mais do que feliz, porque me fez grandes coisas, o poderoso, e santo é o seu nome. Amém? Então, meus queridos, olha o que vai dizer aqui o comentário dessa palavra. Esse cântico é frequentemente chamado de Magnificat, a primeira palavra usada na tradução latina dessa passagem. O cântico de Maria era frequentemente usado como base para música e hinos de coral, como Ana, a mãe de Samuel. Maria glorificou a Deus com um cântico por aquilo que ele faria ao mundo por intermédio dela. Note que, em ambos os cânticos, Deus é retratado como o Salvador dos pobres, dos oprimidos e dos desprezados. Amém? Quando Maria disse: pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, ela estava sendo, por acaso, orgulhosa? Não. Ela estava reconhecendo e aceitando a dádiva que Deus lhe havia concedido. Se Maria tivesse negado a sua incrível missão, ela teria recusado a bênção do Senhor. O orgulho consiste em não aceitar as dádivas de Deus, ou tomar para si o crédito daquilo que Deus fez. Humildade é aceitar as bênçãos e usá-las para louvar e servir a Deus. Você está entendendo, meus irmãos? Seja humilde, como Maria foi humilde. Ela humildemente reconheceu que aquele ato que estava acontecendo na sua vida não é porque ela era merecedora, mas porque ela achou graça aos olhos de Deus, por ter uma vida apartada do pecado, longe do pecado. Então ela reconhece a sua condição de humilde serva, e nesse reconhecimento ela diz: cumpra-se em mim a tua vontade, ó Deus. Amém? É claro, ela se alegra por saber que ela foi um instrumento nas mãos do Senhor. Lá no mesmo livro do apóstolo João, que me foi mencionado nessa noite, se não me falha a memória, no capítulo 2, a partir do capítulo 2, vai falar que Jesus vai a uma festa de casamento, aonde ele realiza o primeiro milagre. Amém? E quando ele realiza esse primeiro milagre nas bodas de Caná da Galileia, falta um vinho que simbolizava o quê? A alegria da festa. E nessa falta, os empregados chegam-se até a sua mãe Maria e diz: ei, acabou o vinho. E festa sem vinho não é esse vinho que nós pensamos hoje, irmãos. Amém? Lá o vinho ali, né, puro da uva, o vinho orgânico, o vinho caseiro. Amém? E lá todos ficaram preocupados e pensaram: e agora? Não tem vinho, não tem festa. Aí ela chega até a Jesus e diz para Jesus: filho, acabou o vinho, e agora? Ele olha para ela e diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Parece que ele foi ríspido, né? Mas não foi, não. Amém? Ele só estava falando do momento certo do Pai operar. Aí ele dá as instruções, manda encher talhas de água pura. E quem encheu sabia que era água. E ali ele manda as pessoas levarem em um determinado lugar.
E Maria, sua mãe, olha para aquelas pessoas e diz: tudo quanto Ele vos disser, faça. Ela reconhece a autoridade de Jesus. Ela reconhece a soberania de Jesus. Então eu quero que você entenda uma coisa. Aquele que é o centro dessas celebrações, nesse dia que está chegando amanhã, e nos demais dias, quando muitas pessoas vierem a reconhecer a sua autoridade, amém? O aceitando como Senhor e Salvador, está motivado nisso tudo aqui. Cristo é o centro, Cristo é o motivo da nossa adoração. Então celebre o nascimento de Jesus, amém? Tenha um momento com Jesus, ore, fale com Ele, adore a Ele, sirva a Ele, amém? Se submeta a Ele, à sua vontade, ao seu querer, amém? Seja feliz, celebre com a tua família o nascimento de Cristo. Se você puder, reserve um momento para fazer uma oração com a família e agradecer. Deus, obrigado pela vida do teu filho amado Jesus. Eu sou grato a Ti por enviar Ele como Salvador entre nós, porque ai de nós se o Senhor não o tivesse enviado. Você precisa ser grato. Vamos orar, meus irmãos? Eu quero orar com você, amém? Fica essa mensagem para o teu coração e para o coração dos teus. Amado e querido Deus, Senhor soberano, nesse momento, Jesus, nós estamos aqui mais uma vez diante da tua face. Senhor, a noite é uma noite de oração, é uma noite de buscar a tua face adorada, é uma noite também, Senhor, de celebração e de gratidão ao teu nome, Pai. Celebração, Senhor, esta que, Senhor, não se baseia, meu Pai, em drogas, em entorpecentes, em vícios, meu Deus, em coisas, Senhor, banais, carnais, moralidades, que não condizem, Senhor, com a tua santidade, com a tua bondade, com a tua verdade, mas, Senhor, se baseiam e se resumem em reconhecer a autoridade, a santidade, o domínio sempre eterno do seu Filho amado Jesus. Pai, eu oro por famílias nesta noite, eu oro por lares, por pessoas que vão, Senhor, nesta noite, ouvir falar de Ti, Pai. É 24 de dezembro de 2025, e daqui a pouquinho, 25 de dezembro de 2025, e eu quero Te agradecer, Jesus, pelo privilégio de poder orar a Tua face, juntamente com os Teus que aqui estão, e os que estão do outro lado das redes sociais. Fala com essas vidas, Deus, fala com esses corações, revela-se a eles na noite desse dia, que essa noite, meu Deus, aleluia, elas possam celebrar o Natal do Teu nascimento em seus corações, ó Pai, reconhecendo o Teu senhorio e a Tua missão e a Tua vontade sobre a humanidade, Pai. Guarda, Senhor, a cada vida, prepara aquilo que as pessoas necessitam. Deus, envia anjos para visitar lares e vidas, ó Pai, nesse momento, que quem sabe, Senhor, vão ter, meu Deus, que celebrar com o resto que muitos jogarem, Senhor, fora. Mas, Senhor, eu creio, Tu és poderoso para enviar anjos para servir a estes e para colocá-los, Senhor, numa mesa farta, numa mesa abençoada, Senhor, alegre e feliz em espírito de família. Guarda famílias, guarda lares, guarda vidas, ó Pai. Assim nós Te pedimos, ó Deus, e Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Um Feliz Natal a todos vocês que estão aqui presentes, aos que estão do outro lado das redes sociais. Procure se lembrar da verdadeira motivação dessa celebração, amém? Celebre a Cristo, celebre a Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, é o único e suficiente Salvador. Veio como menino, veio como criança, cresceu como adolescente, como jovem. Ele expressou a palavra de Deus, Ele implantou o reino de Deus aos homens, e Ele abriu as portas para nós reconciliarmos com Deus, e para nos dar a oportunidade da salvação eterna. Não esqueça disso, amém? Cuide-se bem,
Vigie nesses dias, guarde seus pés, sua vida, seu coração. Tenha um particular com Cristo, porque Cristo te ama. Amém? Feliz Natal a todos. Feliz Natal de 2025. Que você possa celebrar com alegria, com humildade, com santidade, com temor e tremor a Deus, fazendo aquilo que você sabe que agrada a Ele. Amém? Medita essas palavras em teu coração. Que Deus te abençoe. E daqui a pouquinho, tá? 2026, eu volto para celebrar o Natal com vocês de novo. Em nome de Jesus. Amém? Eu volto para dizer que Jesus é bom, se Ele não vier até lá. Amém? Que Deus abençoe a todos. Feliz Natal a todos. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Amado e querido Deus, muito obrigado, Jesus, pela noite que nós estivemos aqui, esses momentos que nós passamos aqui contigo. Muito obrigado, Jesus, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu carinho, Senhor, de estar conosco, de nos ajudar, de nos abençoar neste lugar. Ó Deus, eu peço a Ti, entre em cada lar, em cada família, em cada coração. Prepara, Senhor, e supre a necessidade de cada um. Dá livramento, Senhor, dos acidentes, daqueles que estão pelas estradas, pelos ares, pelos mares, Senhor, viajando. Meu Pai, guarda, Senhor, os viajantes, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, os necessitados, Pai. Aqueles que estão em hospitais, aqueles que estão privados da sua liberdade, aqueles que estão, Senhor, em grande aflição e angústia. Pai querido, lares conturbados, tristes e abatidos, aqueles que estão cativos, Senhor, entorpecentes em drogas, livra-os pelo poder da Tua palavra. Assim eu te peço, ó Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Meus queridos, estaremos de volta aqui no próximo sábado, às 19 horas. Amém? Nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Não foi possível celebrarmos na semana passada, em virtude de um problema com a companhia de energia elétrica, né? Nós ficamos afetados aí com a questão da energia, né? Eu inclusive tive alguns problemas dentro da minha casa sérios, que estou aí conversando com a companhia de energia elétrica, mas nós transferimos para sábado agora. Amém? Não vamos ter celebração, reunião no domingo, porque no domingo nós temos uma atividade, né, fora aqui dos nossos domínios aqui da igreja. Então domingo não teremos reunião, amém? Mas teremos a nossa reunião no sábado. Então vocês são os nossos convidados, amém? Que Deus abençoe a cada um. Estenda a tua mão. Eu quero impetrar as bênçãos apostólicas, as bênçãos sacerdotais. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um, e todo aquele que assim crê diga amém. Jesus, adore a Deus, sirva a Ele, procure a Jesus, vá a uma igreja, celebre com alegria, se reúna com os familiares. Que Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus e nos ajude nas redes sociais, amém? Divulgando essa palavra.